Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria da Personalidade 3, Perfis Psicológicos, segundo Jung, Briggs e Myers. E chegamos agora ao perfil ISTJ, Inspetor ou Cidadão Exemplar. Esse perfil ele é essencialmente sensorial e, em segundo lugar, ele é um perfil essencialmente pensador. Corresponde a aproximadamente 7 a 10% da população. É uma pessoa com forte senso de dever e, além de cumprir suas obrigações, cuida para que as demais pessoas façam o mesmo. É o típico cidadão exemplar em tudo quanto está envolvido. É exato e seguidor de rotinas e procedimentos pré-estabelecidos, mas tende a ser inflexível e tem dificuldade em lidar com mudanças. Sua racionalidade o faz ter excelente poder de concentração e consegue analisar os detalhes dos problemas visando uma solução, mas tende a ser independente e ignorar as opiniões dos outros. É uma pessoa estável e confiável, eficaz e eficiente, mas tende a subestimar a si mesmo e sua contribuição para a sociedade e seu ambiente de trabalho. É um dos poucos perfis que terminam com J, ou seja, julgador, que muitas vezes não se destaca na posição de líder, e sim sempre numa posição de subordinado. Vejamos algumas características gerais do perfil inspetor ou cidadão exemplar, o ISTJ. É o cidadão exemplar. Procura fazer o que é certo para si, para sua família e para a sociedade em geral. Por outro lado, é exigente demais consigo mesmo e para com os outros, embora cobre mais a si mesmo do que as outras pessoas. Tem forte senso de dever. Por outro lado, as pessoas tendem a acumulá-lo de serviço, pois não sabe dizer não. É confiável e sempre honra seus compromissos. Sua palavra tem o valor de um compromisso solene. Por outro lado, exige que os outros também sejam confiáveis e fica triste porque isso nem sempre acontece, porque as pessoas não têm o mesmo senso de dever que esse perfil tem. É o perfeccionista nato. Por outro lado, seu perfeccionismo o impede de valorizar seus esforços e os esforços dos outros. É lógico, exato, organizado, preciso, metódico e sistematizado. Por outro lado, exige que todos também sejam exatos e lógicos e não aceita porque isso não ocorre, o que de fato não ocorre mesmo. Tem excelente poder de concentração e consegue analisar os detalhes dos problemas. Por outro lado, é independente e ignora a opinião de terceiros. É técnico por natureza. O lado negativo, muitas vezes lhe falta sensibilidade emocional. É seguidor de rotinas pré-estabelecidas, é estável e confiável, pois sempre cumpre seu dever e o faz de maneira ordenada. Por outro lado, é inflexível e tem dificuldade em lidar com mudanças. É estável e confiável, eficaz e eficiente. Por outro lado, subestima a si mesmo e sua contribuição para a sociedade. Suas decisões são bem organizadas, mas muitas vezes é lento para tomar decisões. Muitas vezes não, geralmente é lento para tomar decisões. É divertido e alegre, vive de bem com a vida. E o lado negativo, algumas vezes pode se tornar uma pessoa inoportuna, crítica, sem filtro em muitas das suas palavras e comportamentos. Não é emocionalmente sensível e raramente se abala. Por outro lado, tem dificuldade em compreender as necessidades e emoções dos outros. Aparenta ser calmo mesmo diante da pior crise.
mas por baixo da calma aparente pode haver uma panela em ebulição, mesmo que isso nunca apareça. Só que normalmente é uma pessoa que pode apresentar muitas enfermidades psicossomáticas. Gosta que tudo seja bem formulado. O lado negativo irrita-se com aqueles que não sabem seguir sistemas e procedimentos padronizados. Busca argumentos lógicos para crer. Tem forte tendência ao ceticismo, pois não é dado a pensamentos abstratos. Quando se converte, é o crente exemplar, porque é o cidadão exemplar em si. Então procura mostrar uma imagem de crente padrão, mas que nem sempre é sua realidade. É um grande mantenedor de organizações, sistemas, porém, participa de tudo, mas é crítico e nem sempre dá a devida contribuição. É uma pessoa que está ali para cumprir ordens, para obedecer. Agora, a sua participação ativa muitas vezes é pífia. Vejamos algumas atividades profissionais típicas do perfil inspetor ou cidadão exemplar, o ISTJ. O inspetor se dá bem em atividades que exigem rotina e disciplina. Por exemplo, se dá bem na fiscalização, então pode ser fiscal, auditor, supervisor administrativo, etc. Na administração se destaca como administrador, economista, diretor, contador, gestor, gerente, corretor de valores, corretor de imóveis, funcionário público, militar, policial, etc. Também se destaca em ciências exatas e técnicas, podendo atuar como engenheiro, geólogo, eletricista, mecânico, etc. E também na área da saúde, pode ser um excelente médico, veterinário, dentista, farmacêutico, etc. E chegamos agora ao nosso último perfil, o ISTP, artífice ou artista plástico. Ao contrário do perfil anterior, o ISTJ, que é essencialmente S e depois T, agora especificamente o artífice ou artista plástico, ele é essencialmente T, pensador, e em segundo lugar, S, sensorial. Esse perfil ISTP, artífice ou artista plástico, corresponde a aproximadamente 4 a 7% da população. O artífice é muito lógico e, ao mesmo tempo, sensorial, pois gosta de entender aquilo que vê, ouve ou pode manusear. É dotado de habilidade manual, gosta de coisas práticas e não teorias abstratas. É muito ativo, mas gosta de ter seu tempo de espairecer. Em outras palavras, tem momento que se torna extremamente improdutivo. Sua racionalidade prática o faz capaz de pôr ordem em meio à confusão e identificar fatos aparentemente irreconhecíveis. Falta-lhe habilidade de comunicação verbal para explicar o que e por que realiza determinadas ações. Continuando com algumas características gerais do perfil artífice ou artista plástico. É dotado de grande percepção sensorial, é observador curioso, que gosta de ver como as coisas são e funcionam, e tem grande habilidade manual e instrumental. Por outro lado, falta-lhe a habilidade de comunicação verbal para explicar o que e por que realiza determinadas ações. Também tem habilidade inata por mecânica, gosta de entender como as coisas funcionam, gosta de desmontar objetos para ver seu interior e funcionamento. Mas, muitas vezes, deixa as coisas inacabadas. Ao desmontar algo, nem sempre o remonta depois. Ao tirar algo do lugar, raramente o coloca de volta. É muito prático e habilidoso para trabalhar com as mãos e utilizar ferramentas e instrumentos. Por outro lado, não consegue trabalhar com coisas que exigem apenas concentração mental por tempo prolongado.
Continuando as características gerais do perfil artífice ou artista plástico. É capaz de pôr ordem em meio à confusão e identificar fatos aparentemente irreconhecíveis, mas tem pouca paciência com teorias e fatos abstratos e filosóficos. Consegue identificar e utilizar recursos que encontra à disposição, mas muitas vezes é imprevisível em suas ações e até mesmo não confiável quanto às ações e aos seus resultados. É altamente adaptável às situações presentes. Por outro lado, age por impulso e muitas vezes é imprevisível e não confiável. É o tipo de pessoa que preza muito sua independência e autodeterminação. Por outro lado, pode se tornar indiferente às pessoas em função de sua exagerada independência. E é o tipo de pessoa para tomar decisões em situação de crise, conhecido por tomar os passos certos nos momentos difíceis. Nem sempre toma as decisões e deixa a responsabilidade para outras pessoas. Em outras palavras, apesar da sua capacidade, nem sempre se destaca realmente como um líder. É um buscador nato de informações, por isso se torna fonte de informações daquilo que conhece e compreende. Nem sempre consegue parar para organizar as informações de que dispõe. Gosta de se dedicar a algum tipo de hobby. Gosta de esportes e atividades ao ar livre, gosta de tempo livre para espairecer. O lado negativo. Sabe o quanto tudo isso é bom e necessário e muitas vezes fica negligente com relação a outras atividades urgentes e importantes. É animado, divertido e aventureiro, gosta de desafios. Por outro lado, não demonstra medo e muitas vezes parece inconsequente em suas aventuras. Não é emotivo e raramente se abala emocionalmente. Por outro lado, não consegue compartilhar seus sentimentos e preocupações com os outros. Parece sempre otimista, mas não costuma dar atenção aos seus próprios sentimentos e emoções. Por fim, vejamos as atividades profissionais típicas do perfil artífice ou artista plástico. O artífice se identifica melhor com atividades que exigem habilidades manuais e mais liberdade ambiental. Se destaca em habilidades manuais e práticas, como, por exemplo, engenheiro eletricista, tecnólogo em qualquer área, técnico, mecânico, piloto, programador de computador, quiroprático e massagista, médico, dentista, paramédico, biólogo, designer gráfico, carpinteiro, artista plástico, etc. Também se destaca nos esportes como jogador, competidor, ginasta, treinador esportivo, etc. Gosta de ter maior liberdade de ação e pode exercer atividades como cabo, soldado, policial e bombeiro, detetive e investigador, etc. Também se destaca em atividade administrativa, como supervisor de compras, analista financeiro, secretária jurídica, assistente jurídico, etc. Com isso, nós encerramos o estudo dos principais perfis, mas ainda temos muita coisa a ver sobre o assunto.